Agora, nós vamos conhecer o vencedor do Prêmio AMEC de Eventos Corporativos. Para anunciá-lo, eu gostaria de convidar agora ao palco o presidente da AMEC, senhor Mauro Rodrigues da Cunha. Muito obrigado. Hora agradável, desfrutando o almoço, e hora agradável também para a gente compartilhar mais essa informação com vocês. Pela primeira vez, a AMEC está fazendo um prêmio chamado Prêmio AMEC de Eventos Corporativos. E o objetivo é exatamente estimular as empresas que, de fato, têm ido além daquilo que a lei requer e se esforçado para serem bons exemplos no seu relacionamento com seus investidores. Então, a nossa ideia foi pegar eventos corporativos que tenham sido anunciados ou concluídos entre o dia 1º de setembro de 2011 e o dia 31 de agosto de 2012. E nós incluímos entre eventos corporativos uma gama muito ampla, né, que pode incluir assembleias gerais que sejam feitas de uma maneira diferenciada, ofertas públicas, OPAs, IPOs, follow-ons com características diferenciadas, operações de reestruturação societária, fusões ou aquisições, incorporação de empresas ou de ações, aquisição ou alienação de ativos relevantes e quaisquer outros eventos que sejam aprovados pela diretoria da AMEC. E o prêmio funcionou da seguinte maneira: nós solicitamos aos nossos 54 associados indicações, recebemos 5 indicações de empresas e eventos corporativos relevantes e submetemos essas mesmas aos associados novamente, que votaram e elegeram a empresa que eu vou ter o prazer de anunciar aqui agora. O vencedor da primeira edição do Prêmio AMEC de Eventos Corporativos é a Valid. E para receber o prêmio, eu chamo aqui a Ana Maia. Ana. Dá licença. Primeiramente, boa tarde. Em nome da companhia, eu gostaria de parabenizar a AMEC pela iniciativa e agradecer esse honroso prêmio, que para nós da Valid, que significa o reconhecimento da nossa busca incansável pelas melhores práticas de governança corporativa, visando garantir a transparência na gestão da nossa companhia, com base nos princípios da excelência e integridade. As Assembleias Valid de 2012 representaram um marco no ativismo acionário brasileiro e, para nós, foi muito gratificante fazer parte desse pioneirismo e poder, de forma positiva, contribuir para a evolução do mercado de capitais brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pelo discurso e parabéns, então, à Valid. Agora, nós vamos sortear 7 livros de autoria do senhor Ney Carvalho. Eles serão sorteados pela diretoria da AMEC, diretoria e vice-presidência da AMEC. Lembrando que o sorteio só vale para aqueles que estiverem presentes neste momento aqui no nosso evento. As recepcionistas vão até a mesa dos vice-presidentes e eles vão fazer o sorteio. Por favor, quem ganhar, levante as mãos, se identifique e as recepcionistas vão, então, levar os livros até vocês. Lembrando que são 7 livros, começando pelo vice-presidente da AMEC, Walter Mendes, por favor. Meninas? Cada um deles sorteará 2 livros. 2 livros. Luiz Augusto Candiota. Presente? Não está presente, então vamos para o próximo. Gustavo Gonzalez, aqui. Muito bem, vamos então ao sorteio de mais um livro que será feito pelo senhor Walter Mendes. A gente tem um microfone agora para que todos ouçam o nome do ganhador. Vicente Rosseto. Vicente Rosseto? Já foi? Ali?
Muito obrigada. Então, agora, quem fará o sorteio dos próximos 2 livros será o vice-presidente da AMEC, senhor Regis Abreu. Vamos conhecer, então, os próximos 2 ganhadores. Nick Robinson, da Aberdeen. Vamos, então, ao segundo livro, que também será sorteado pelo senhor Regis Abreu. Paulo de Souza, da Brain. E agora, eu vou perguntar para o senhor Mauro, vale ou não vale? José Vamos aguardar só mais Monfort alguns... e Max Consultoria. Então, vamos ouvir novamente o nome do vencedor que está aqui dentro. Está valendo? Próximo. Acho que as pessoas não ouviram. José Monfort. Agora sim. Lembrando a todos os presentes que esses livros já estão esgotados. Então, essa é uma oportunidade única de vocês terem em mãos esses livros preciosos do historiador Ney Carvalho, que, por sinal, fará o sorteio dos próximos 2 ganhadores. Então, as meninas, por favor, levem o nosso pequeno aquarinho para o senhor Ney Carvalho. E vamos saber quem vai ganhar o próximo livro. Geraldo Soares. Presente? Não? Vamos então ao próximo. Andréa Funagoshi. Agora sim, então, uma salva de palmas à Andréa. Mais um livro, então, que será sorteado pelo senhor Ney. Michele Barros. Michele Barros. Uma salva de palmas a Michele. Muito bem, para fazer o sorteio, então, do último dos 7 livros que nós estamos sorteando aqui, eu convido o presidente da AMEC, senhor Mauro Rodrigues da Cunha. A CVM vai com a mala cheia para casa. Ana Cristina Freire. Então, uma salva de palmas a Ana Cristina. Bom, esses foram, então, os sortudos que receberam 7 últimos livros do nosso palestrante, senhor Ney Carvalho, palestrante e historiador. E agora sim, continuando a nossa programação, nós vamos começar com o debate sobre a eleição do conselho na corporation. As empresas estão acostumadas com eleições para o conselho que são lideradas pelo controlador, com eventual participação de acionistas minoritários na forma da lei. O desaparecimento do controlador embaralha todo esse quadro. Na próxima discussão, além de analisar os casos mais recentes, nós também vamos discutir as melhores práticas para garantir conselhos atuantes, eficazes e transparentes. Eu gostaria, então, de convidar ao palco, primeiramente, o moderador, sócio da Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro, advogado, senhor Marcelo Barbosa. Convido também os debatedores, primeiramente, sócio do escritório Mesquita Pereira, Marcelino Almeida Esteves, advogado, senhor Daniel Ferreira. O presidente executivo da Baema Participações, senhor Guilherme Afonso Ferreira. E a Senior Research Analyst da Glass Lewis, senhora Vanessa Iriarte.
E eu passo a palavra, então, ao senhor Marcelo Barbosa. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o convite da AMEC para moderar esse painel nesse evento que é tão interessante. Quer dizer, a gente está aqui tratando de uma agenda, eu não diria só de fronteira para o Brasil, né, tratar em companhias sem controle definido, mas também é algo que, na minha época de faculdade, era uma parte da lei. Essas preocupações de tratar de companhias sem controle definido era algo que era uma espécie de uma ficção, como um dia também já foi constituição de companhia por subscrição pública, e a gente vai vendo na medida que os avanços regulatórios, normativos, dos próprios fundamentos econômicos vão se dando, a gente vai vendo como que a realidade vai mudando e como que os desafios vão se impondo. O tema aqui, eu vou tentar resistir à minha natureza de advogado e ser breve, mas o tema aqui é a eleição do Conselho de Administração nas companhias sem um controlador definido. A lei ela tem, vamos chamar assim, um sistema que seria a regra de default, né, que seria a eleição por chapa, quando aparece um determinado acionista ou um grupo que prevalece na votação, ele pode indicar uma chapa, mas justamente para contrabalançar, existem dois mecanismos, eu diria, na lei, que servem para poder dar a alguns grupos razoavelmente ou minimamente representativos também o direito de se fazer presentes no órgão, né, no Conselho de Administração. A gente está falando aí de voto múltiplo e da eleição em separado também, né, os dois lá no artigo 141. Bom, mas como eu estava dizendo, na medida em que as nossas companhias vão tendo outras formas de distribuição acionária e os grupos vão se tornando mais diversos, as práticas passam a ter que se sofisticar e atender às demandas que a gente vê aí nessas companhias sem controlador definido. Um dos grandes problemas que a gente vê, e aí eu já vou me preparar para passar a palavra aqui para quem vocês realmente querem ouvir, né? Mas um dos problemas que a gente vê nessas companhias sem controlador definido é que, à época da Assembleia de Eleição do Conselho de Administração, quando não existe um grupo dominante, muitas vezes a própria administração, o próprio conselho existente, é ele quem dá as cartas, né? É ele quem prepara e quem faz todo o trabalho de eleição do conselho. Muito embora frequentemente haverá grupos de acionistas relevantes também que vão querer se fazer representar. E aí, a gente tem alguns problemas. O primeiro deles, eu diria, talvez, quanto à informação para a base acionária de uma maneira mais ampla. Quer dizer, a administração, evidentemente, está numa posição privilegiada em termos de informação, né, sob a condução do processo. Existem alguns grupos de acionistas mais ativos e mais representativos que também poderão ter uma posição quase tão privilegiada, mas será por conta do seu esforço e de algumas prerrogativas que a lei dá, ou que o Estatuto pode dar, ou algum dispositivo regulamentar. Mas a gente tem presenciado algumas situações recentes onde, ainda assim, alguns grupos de minoritários têm se sentido, talvez, com condições um pouco aquém daquelas que a própria administração tem na hora de conduzir a eleição do Conselho de Administração. Então, a gente não combinou uma ordem aqui para começar, mas eu vou começar pela Vanessa. Ladies first, talvez, se você puder, Vanessa. Acho que era interessante a gente ouvir um pouco de cada um e depois abrir espaço para perguntas. Okay. So my name is Vanessa Iriarte, and I represent Glass Lewis. For those of you that haven't heard of us, maybe you've heard of our competitor, ISS. But Glass Lewis is a leading independent corporate governance analysis, and proxy voting firm. Our clients we have over 900 institutional long-term shareholders, including the world's largest pension funds, mutual funds, and asset managers. And collectively, they manage over $15 trillion in assets.
So we're just one part of the proxy voting chain, but given our client base, we are definitely a significant influence on minority shareholders. So our motto is making every vote count. So for countries that we cover outside of the United States, our clients are at the mercy of all the delays caused by the intermediaries in the proxy voting process, such as custodians, lawyers, translators, vote consultants, proxy solicitors, and also the framework for proxy voting, such as only the ability to vote as a slate and the ability to have POAs attend the meetings. So the effort to make every vote count is a worldwide issue, not just a Brazilian issue. But we believe that in a dynamic capital market such as Brazil's and its commitment to become a corporate governance leader, all shareholders at Brazilian AGMs should have the right to fully participate at the meetings that are held here in Brazil. And that's one of our goals. So despite regulations that give minority and foreign shareholders the right to participate, coordinating efforts to participate fully is hard. So I want to talk about Gafisa for a little bit. That's one of the most recent examples of a contested election that we knew of well in advance of the meeting. Contested elections are definitely not common in Brazil, and I'm not picking on Gafisa, it's just the most relevant and recent example. So I definitely want to talk about that. At the time of Gafisa's election, foreign shareholders had 57% of Gafisa's shareholder base. Not only that, they do have ADRs listed on the New York Stock Exchange, and being those two cases, we expect Gafisa to set an example and provide the most transparency and equal treatment for all of their shareholders. So we believe that they should be a pioneer in providing this transparency for all shareholders to participate. This is one of the reasons why we were extremely interested when we became aware of Rio Bravo's petition for cumulative vote. This doesn't happen very often, where we have sufficient notice ahead of the meeting so that custodians can update their proxy voting ballots, because as we get these meetings, the only way that shareholders can vote is for the slate with management or against it. And being that cumulative voting was petitioned for, if Gafisa had let the CVM know in advance, custodian banks could have possibly updated their ballots, and then our foreign shareholders could have potentially voted in line with the method adopted at the meeting. There does continue to be several obstacles to making our clients' votes count. First, to account for all of the time needed for the intermediaries, we have to publish our reports and provide voting recommendations for our clients at least 10 days before a meeting. And being that Gafisa's meeting was held on May 11th, excuse me, we had to publish our report and voting recs for our clients by May 1st. And at that time, we knew about the cumulative vote, but Gafisa still had not disclosed this information to the CVM. And being that was the case, the custodian banks could no longer update their proxy voting ballots, so the deadline for them had passed. At the time when we published, our only option was to vote for management slate or against it. And we supported it at the time, but we did include our reservations about supporting their slate. So the next day, I think on May 2nd, the CVM announced the petition for cumulative voting by Rio Bravo, and they also announced the public solicitation by Polo Capital. And at that point, we immediately pulled our report and pulled our voting recommendations so that we could provide further analysis for our shareholders on the contested election, which is something that our foreign shareholders had not really seen in advance of a meeting. And as shareholders continued to get bits and pieces of information, information was slowly being disseminated to the shareholders. We actually waited until May 7th to publish our final and updated recommendation. And this was after the voting deadline for many of our clients, but for others, we can still influence their vote. So given the events that materialized during the course of when we first published on May 1st until we finally republished on May 7th, we actually changed our vote from voting with the management slate to abstaining from the management slate. And we did this for several reasons. The first one is the failure of Gafisa to disclose what we considered to be material information to our foreign shareholders. Essentially, because they didn't disclose it, it prevented our shareholders from voting in line how Brazilian shareholders at the meeting could vote. And second, we also
abstained because of suspect media tactics that we feel they used by using our initial recommendation to sway foreign shareholders' perception of the company and claiming that we actually fully supported management slate, which we did not. And as a result, we were driven to abstain. And some of you may ask why we abstained from voting rather than voting against it. And a vote against GAFISA's management slate would have essentially been a vote for the dissidents. And generally speaking, in contested elections, Glass Lewis is hesitant to remove incumbent directors. There has to be an egregious case where the company has severely underperformed. And even with allegations brought forward by dissident slates, and then our research that we do on the company to ensure that, in fact, these allegations are true, the company's underperforming, the management isn't doing their job, the onus is still on the dissidents to prove to us that their plan of action is better than what the current board has in place. So that's one of the common mistakes that dissidents make in contested elections, is that they don't explain a realistic business plan, operational plan, or plan for corporate governance that is better than the current board and management. And for some of you interested in what types of contested elections we do support, it's one where the dissidents provide a clear case of, for example, underperformance of the company, serious management problems, management turnover, basically any sort of proof or a plan that they can provide us where we can see that they will actually provide a long-term shareholder value, a more long-term shareholder value than the current board. In GAFISA's case, we believe that the dissidents did have a realistic case and rationale for recommending their own candidates to the board, but again, we couldn't recommend in favor with them because there was no realistic plan that we could then take to our shareholders and say, hey, look, this dissident slate is significantly better than the board. And for that reason, we abstained it more as a protest vote, so that basically it's a protest vote indicating that the dissident, we were upset that GAFISA had not disclosed this information, material information to shareholders in advance, and therefore they could not essentially vote. And so to close out on GAFISA, I want to address the outcome of the vote. The outcome of the vote had an uncharacteristically high number of abstentions, and this is essentially, it demonstrates that Brazilian shareholders and foreign shareholders are really engaged and really want to participate, and perhaps their votes were also cast as protest votes because they were expecting more information and because they were expecting to be able to vote in line with the shareholders that actually attended the meeting. And then finally, I would like to address how foreign shareholder participation can be increased. And this is a really important topic because shareholder activism in Brazil is just going to keep increasing as controlled companies give way to companies of dispersed ownership, and shareholders look to hold management accountable through the board rather than controlling shareholders. They want to hold them accountable for driving shareholder value. And the first thing we believe is that regulators should introduce rules that would provide a sufficient notice period for the public solicitation process and the election of directors by cumulative vote. Regulators should also require companies to disclose material information well in advance, and going one step further, they should define the definition of what material information should be. And this could potentially be distributed through a central repository. Next, issuers should be required to disclose meeting information well in advance of the meeting. Right now, the minimum is 15 days is just not enough for shareholders, especially foreign and minority shareholders, to weigh and fully participate in high complex and highly important matters such as competing slates. And finally, shareholders should be required to petition for a cumulative vote further in advance than is currently required. So Glass Lewis believes that these suggestions, as well as electronic voting at meetings, will allow shareholders to have sufficient time to vote. Local and custodian banks will have enough time to process and update their ballots as needed, and domestic and foreign shareholders alike would have sufficient time to consider all material. And only when this is the case will all shareholders make their vote count. And that's it. Thank you, Vanessa.
Então, acho que a gente pode aproveitar aqui, pegar o ensejo aqui de Gafisa para ouvir uma testemunha privilegiada. Vou passar a palavra para o Guilherme. Boa tarde. Eu queria agradecer, assim como o Marcelo agradeceu muito o convite, eu me sinto super à vontade, eu diria que boa parte das pessoas aqui eu conheço pessoalmente, e são caras que eu vejo toda hora, e mais do que tudo, agora agradecer a presença da Vanessa, porque realmente esvaziou metade do que eu ia dizer, por outro lado, é a minha prova viva, minha comprovação, é o teste de São Tomé de boa parte das coisas que eu vou dizer. Eu, cedo na minha vida, comecei por uma derivada que não cabe aqui dizer, mas meio transformar a companhia que eu participava em uma investidora minoritária de empresas que, em geral, eram empresas problemáticas, vistas pelo mercado como empresas problemáticas, e que precisariam de uma recuperação. E ser parte dessa recuperação era o meu trabalho. Então, o ativismo sempre foi uma coisa que a gente carregou a vida toda, e é só nisso que eu me baseio, é sempre, é na questão do ativismo, o que a gente pode fazer como minoritário e participar da empresa. Se eu tivesse que traçar uma matriz, e eu não vou chegar ao tema já, tivesse que traçar uma matriz de como são as empresas no Brasil ou no mundo, e no Brasil especialmente, essa matriz teria assim, um eixo das empresas com controlador, eu diria que tem empresas com controlador e que não dão a menor atenção para os minoritários. Essas são aquelas que todo mundo detesta, que a gente está acostumado a falar mal, que o cara acha que você é dono de um papel lá, que, na verdade, quem corre os riscos é ele, quem entende do assunto é ele. E essas empresas, graças a Deus, estão em extinção. Eu acho que cada dia menos você vê. Nesse mesmo eixo, você vê empresas com controlador, com um sistema de governança maravilhoso. Aliás, só um preâmbulo para a história é o seguinte, a palavra governança, eu já estava no meio da minha carreira quando surgiu, nem existia. Você tem uma ideia, e eu acho que nós, de novo, estamos criando um pouquinho de história, então provavelmente, boa parte do que a gente está falando aqui, daqui a uns 10, 20 anos, vamos ter uma palavra certa que economiza 15 minutos de discurso. É só para entender o que está se falando. É isso, e governança foi uma dessas que surgiu ao longo dos tempos, não existia isso, pelo menos eu não conhecia durante muitos anos. Então tem aquelas empresas com controlador, e que eu diria que, de uma certa forma, até dispensariam a democratização do capital, porque elas já funcionam muito bem. Obviamente, como as famílias se multiplicam, é uma tendência inexorável do mundo que essas empresas vão se tornar de controle fracionado um dia, mas hoje elas ainda são de controladores, porém tem um controlador, digamos, um déspota esclarecido, que entende o que é que as coisas querem. Aí, se nós pegarmos o eixo das empresas sem controlador, eu diria de novo, que tem empresas sem controlador que funcionam muito bem, que têm uma excelente governança. Na minha visão, a maior parte dessas empresas, eu estou cercado de doutores, então se for uma pergunta técnica, por favor, para eles, eu vou mais falar como eu vejo as empresas, o que é que eu vivo. Essas empresas, em geral, elas têm uma figura qualquer, que em geral é uma parte do gestor, é o presidente da companhia, alguém que foi criado como se ele fosse o dono, porque me parece que as preocupações que o dono normalmente carrega, elas são insubstituíveis. Alguém que perca o sono se a companhia vai mal, que pense a companhia para a eternidade e não para o próximo trimestre, coisas desse tipo, são indispensáveis, na minha opinião, são indispensáveis. Então, alguém precisa pensar, tenha ou não tenha dono a companhia. Então, muitas dessas companhias, e elas estão no lado virtuoso, das que não têm dono, elas funcionam assim. E aí tem companhias que não têm controlador e não têm o espírito do dono. E às vezes, e aí tem duas pegadas perigosas, às vezes essas companhias são super cumpridoras dos regulamentos da governança e fazem disso a sua razão de viver. Uma vez que elas cumprem os 15 dias regulamentares para convocar a Assembleia e os 8 dias para não sei o quê, elas acham que elas são excelentes. Às vezes até se escondem atrás disso. Não, esse aqui é um período de blackout. Eu não posso falar nada. E passa-se um período que não pode falar nada, em período que não pode falar nada, e o acionista fica cada dia mais distante. Então, me parece que é essencial, controladores ou não controladores, eu vi o Volney falando aqui na palestra anterior, terem um espírito de donos em relação à companhia.
Você tem que entender que mesmo que você não seja dono da maioria da companhia, você é dono da companhia sim. E precisa se preocupar com isso. E ela precisa ter objetivos parecidos com o seu. Ou seja, ela precisa se eternizar, ela precisa ser no longo prazo. E aí eu vou contar 2 casos aqui, e o segundo caso será o da Gafisa, onde eu vivi essa questão. Portanto, eu vivi a transição, eu estou vivendo, na verdade, nós estamos vivendo, a transição de um país de companhias que o dono tinha endereço, nome, endereço, telefone, tudo conhecido, para um país em que tem corporações. E, aliás, eu fiz parte da leva que achava que isso era coisa para gringo. Nós não seríamos acostumados à corporação e nós estamos mais, acho que, lidando muito bem com isso, diversas coisas contribuem, mas eu digo que o país evoluiu muito, mas muito mesmo nessa questão, não há dúvida nenhuma. Então, mas a primeira empresa que eu participei e que transitou por esse caminho, que era a Eternit, a Eternit tinha no passado, quando eu entrei lá, eu entrei mais ou menos em 99 ou 2000, ela tinha uma situação em que tecnicamente não havia um controlador, mas aquilo era uma situação para inglês ver, porque o conselho era composto de 5 pessoas, 3 eleitos pelos controladores e 2 pelos preferencialistas. Então, portanto, alguém que tivesse 1/3 das ordinárias e a maioria, 100% das preferenciais, conseguia fazer a maioria do conselho, conseguia mandar, e era o caso da Eternit. Ela tinha uma espada, que era a questão do amianto, que normalmente afastava as pessoas de tentar entrar nisso, entrar no controle dessa companhia. Ela vinha de um processo, eu me lembro quem me levou para a Eternit foi o pessoal da Dino, que tinha percebido bem essa questão, era uma companhia excelente, geradora de caixa, crescia, ela não tinha nenhum defeito, fora a questão do amianto, que era uma questão contestada no mundo inteiro. E só sei que um determinado dia, a Saint-Gobain, que era esse acionista que tinha esse 1/3 das ações ordinárias e o controle das preferenciais, começou a ser mais e mais pressionada pelas autoridades na França, porque ela participava de uma operação que tinha amianto, ela dizia que ela não era controladora de nenhuma operação com amianto, e um dia ela resolveu sair fora. Mas não houve anúncio público, não houve nada disso. Ela, mais ou menos, eu diria que num período de uns 30, 60 dias, ela vendeu suas ações em bolsa. E aí, de repente, eu me vi conselheiro de uma companhia, a Céfala. E quem são os acionistas? Então, meu trabalho foi procurar quem tinha comprado aquelas ações, já tinham muitos acionistas antigos, e visitar os caras e dizer, olha, lamento informar, mas o senhor agora é dono da companhia. Se achasse que tinha um outro tomando conta, não, agora nós é que temos que tomar conta, então é bom ir lá para dentro. E eu juntei, eu me lembro na época eu brincava que aquilo era um exército de Brancaleone. Ou seja, eu fui convocando as pessoas e dizia, olha, venha com o que você tem. Aí chegava um com estilingue, outro com revólver, um de uniforme azul, outro de vermelho, e fomos juntando um grupo heterogêneo. Era o Lírio Parisotto, o Vitor Adler, na época o Murrac, Yu. Quem tinha comprado a ação da Eternit, acabou, alguns deles, e no final nós representávamos mais ou menos uns 40 e poucos % do capital da companhia, resolvendo isso e assumimos. E eu diria que a história, encontramos um grupo na gestão da companhia super engajado, que tinha sido muito bem formado, então tinha no seu DNA aquele sentido de dono da companhia, eles achavam que a Eternit era a vida deles, acham até hoje, e só o que nós fizemos foi um certo empowerment desse management e, ao mesmo tempo, modernizar um pouco o relacionamento com o mercado de capitais. Essa companhia foi para o novo mercado, estabeleceu uma política de dividendos super positiva, que nós entendíamos na época, com regularidade, com frequência, com um payout alto. E essa história, eu diria que até hoje, vem muito bem nesse caminho. Muitos anos depois, em 2010, eu fui convidado por um amigo, Caio Mata, com quem eu convivia no Pão de Açúcar, para ser conselheiro da Gafisa. E eu aceitei mais, eu faço já uns 8 anos a gestão. Antigamente eu só fazia gestão dos recursos próprios da Baema, o que era muito fácil. Eu diria, se eu tive uma vantagem competitiva na vida, foi não ter cotista, porque normalmente o cotista quer aplicar quando tudo está indo bem e quer sacar quando tudo está indo mal. E um gestor fundamentalista quer aplicar quando tudo está indo mal e quer sacar quando tudo está indo bem. Então, é difícil o casamento dessas coisas. Mas foi muito recente, eu diria recente,
9 anos atrás, eu comecei, junto com o pessoal da Rio Bravo, a criar uma área de ações com esse espírito fundamentalista, e a gente tinha muita preocupação com a questão da liquidez, a gente não queria ficar num squeeze desse tipo, de fazer projetos de longo prazo e depois não poder cumprir porque os nossos cotistas sacaram. Mas a história vinha vindo muito bem, e um dos setores que nós estávamos estudando, e com aquela vocação de contrarian, a gente começou a estudar muito construção, porque construção, de repente, virou palavrão na Bolsa Brasileira. Era a pior coisa que tinha na construção, e aí depois a gente vai ver que uma certa razão, mas virou um enorme palavrão e aquilo nos interessou. Aí o convite para a Gafisa vinha a calhar, nós não tínhamos nenhuma ação da Gafisa naquela altura, mas vinha a calhar porque ia ser uma chance de se aproximar com alguém que estava vivendo esse problema. E eu diria que a primeira coisa que eu percebi no Conselho da Gafisa era uma distância enorme entre o que eu ouvia dos acionistas da Gafisa, e como a Vanessa já explicou, menos de 40% do capital da Gafisa estava no Brasil, mas de qualquer jeito, daqueles 40% eu comecei a procurar as pessoas com quem eu normalmente convivia, que provavelmente muitos deles estão aqui nessa sala, gente que geria fundos também com a mesma preocupação fundamentalista. Então, o discurso que havia dentro do Conselho, a imagem da Gafisa que eu ouvia dentro do Conselho não tinha nada a ver com a imagem da Gafisa que eu ouvia dos acionistas. Essa era muito mais grave. E o tempo foi me mostrando que essa era muito mais certa, por incrível que pareça. Eram os acionistas que sabiam direitinho o que estava acontecendo e o Conselho pairava um pouco sobre o que estava acontecendo. Eu acho que as coisas estão indo para um caminho razoável. Bom, nessa busca, e as coisas foram piorando, chegou num determinado momento, haveria uma nova eleição para o Conselho da Gafisa, ele é eleito de 3 em 3 anos, e era abril desse ano, e havia 2 vagas óbvias, que era um representante ainda do SEMZEL, Equity International, que já não é mais acionista há 2 anos, e um representante da GP, que já não é mais acionista há 5 anos. Então, havia 2 vagas óbvias, e no Estatuto da Gafisa, diz, eu nunca tinha visto isso, mas talvez seja comum, diz que quem indica uma chapa é o Conselho, é a obrigação do Conselho indicar uma chapa, e aquela passa a ser a chapa oficial. Diante desse espírito, eu fui aos meus colegas conselheiros e falei, olha, nós, este grupo que eu represento, e, de novo, é um novo exército de Brancaleone, ou seja, não tinha nada que nos unisse, a não ser o interesse legítimo pela Gafisa. Este grupo, com que eu já tinha me reunido umas 10 vezes, gostaria de indicar 2 pessoas. E aí, a reunião passou mais ou menos assim, não, se é assim, nós vamos deixar de ser independentes. E se é para acionista ficar indicando conselheiro, isso deixa de ser um conselho independente e, portanto, passa a ser muito suspeito. E aí é o primeiro conceito que um dia eu espero que seja reescrito, de que só não acionista é que pode ser independente. Eu acho que representatividade vem muito antes da independência. Lógico que no conselho as pessoas têm que votar no interesse da empresa, não nos seus interesses particulares, não há dúvida disso. Porém, tem que haver representação, tem que haver. Se houvesse a distância entre os acionistas e o conselho for tal que eles não se falam, essa companhia não vai funcionar nunca. Bom, então, diante dessa história, de que não poderia, porque aquilo ia macular o conselho, porque seria um conselho de não independentes, olha, então só me resta uma coisa, tentar o voto múltiplo, esse é o caminho. E aí nós fizemos isso, nos reunimos, resolvemos indicar alguns candidatos, o Cláudio, sócio aqui do Marcos, foi, digamos, a pessoa que melhor conduziu isso, foi quem amou essa história toda, mas tudo isso, de novo, foi feito meio às pressas, porque nós achávamos que o caminho ia ser suave, ia ser simplesmente, nós íamos botar mais 2 nomes na chapa indicada pelo Conselho e aquilo ia acontecer normalmente, não havia nenhuma pessoa com a ficha corrida ruim, não havia nada disso. Algum ex-presidiário, não tinha nada, as pessoas eram pessoas super corretas, do ramo, aliás, pessoas do ramo indicadas, a FUNCEF é um acionista importante, gostaria de indicar uma pessoa, tinha tudo a ver com a Gafisa. Adiante disso, nós tivemos que, às pressas, montar um voto, pedir voto múltiplo, o que foi feito, e a companhia, e agora eu posso falar mais abertamente, não sobrou nenhuma mágoa, aliás. Na primeira reunião de conselho, ainda teve que esclarecer um pouquinho o que vocês estavam fazendo, porque vocês falavam mal de mim, porque eu falava mal de você, essas coisas, mas eu acho que isso está tudo esclarecido, e eu diria que é um conselho muito melhor. Mas houve essa questão, e a companhia se recusava
a dizer que havia o pedido do voto múltiplo e muito menos quem eram os indicados. O que levou a essa situação que a Vanessa descreveu, de que 60% dos acionistas, que eram americanos, que votam normalmente, fundos americanos, que votam normalmente segundo a recomendação dos seus proxies, não podiam nem saber quem nós éramos. E muito menos ter dos proxies a recomendação de votar. Portanto, no dia da Assembleia, a gente sabia que o acionista estrangeiro, que era 60%, só podia votar a favor da chapa oficial ou se abster. E nós sabíamos que nós tínhamos 25% da companhia. Aí, deu uma reuniãozinha do lado, falou, quanto será que vai dar a abstenção? E eu me lembro que, aí talvez eu um pouco com espírito de jogador, lembrando meus tempos de Bahia, eu falei, olha, por mim é o seguinte, ou calça de veludo ou bunda de fora. Vamos embora, vamos para as cabeças, vamos fazer a maioria nesse conselho. Vamos eleger 5 pessoas. E aí, prudentemente, um representante da FUNSEF falou, olha, aqui não tem jogo. Nós temos certeza que vamos eleger 4, nós vamos eleger 4. E, na verdade, depois da contagem do voto, nós poderíamos ter eleito 8 pessoas. Assim foi porque os estrangeiros, em sua maioria absoluta, se abstiveram, seguindo a recomendação. Mas, de qualquer jeito, foi um ato ruim o fato da companhia se recusar a divulgar que havia uma chapa, que havia outras pessoas, fez isso em cima da hora, mas eu acho que está sanado. O fato é que, empossado esse novo conselho, que são 5 pessoas, digamos, da chapa indicada pelo antigo conselho, do qual, aliás, eu fazia parte, e 4 novos conselheiros. Aliás, esqueci de contar que eu pedi que retirasse o meu nome da chapa oficial, uma vez que eu estava conduzindo um processo de voto múltiplo, não seria correto eu participar de 2 chapas. E eu queria que ficasse bem identificado qual era o meu grupo, a que grupo eu estava me reportando ou suportando. E eu diria que só este choque foi o suficiente para haver essa aproximação. A companhia já estava entrando num processo de autoanálise profunda, que era muito parecido com aquilo que o mercado dizia, os problemas que a companhia tinha. Então, a partir daí foi feito um impairment enorme na empresa, a empresa começou a retomar em caminhos, na minha opinião, muito mais corretos, e a história até hoje é essa, e eu diria, espero que daqui a 10 anos eu possa estar aqui para dizer, como no caso da Eternit, o sucesso que foi esse movimento todo. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Vou passar a palavra aqui para um dos advogados que certamente tem a maior experiência em todos os meandros, né, desses processos de eleição e também de outros mecanismos aí que são adotados durante a Assembleia, que é o Daniel Ferreira, por favor. Boa tarde. Eu vou começar esse nosso bate-papo com uma reflexão. Dever de informar. Qual a abrangência do dever de informar? Ele é uma via de mão única, ou seja, a companhia informa apenas aquilo que ela entende como adequado, ou a companhia tem um dever de informar aquilo que o mercado entende satisfatório para ela e, consequentemente, replicar essa informação para o saldo dos seus investidores, seus acionistas. É evidente que esse é um assunto polêmico e vai causar aí diversas discussões futuras. Mas o que eu posso dizer, dentro da nossa experiência de trabalho, é que a informação é fundamental para o exercício do direito de voto. O direito de voto do investidor, de uma maneira plena, tanto dos investidores locais quanto dos investidores não residentes, ela depende de informação. E essa informação, ela é importante para a tomada da decisão. No caso específico que nós já apontamos aqui, de Gafisa e de outras assembleias, a informação sobre quais eram os candidatos que fariam parte do processo de eleição do Conselho de Administração, ela não foi plenamente conhecida. Então, o que nos dificultava nesse processo era fazer com que o investidor estrangeiro tomasse conta de quem eram essas pessoas. E o investidor estrangeiro tem um ponto importante, ele só processa voto daquela informação oficialmente conhecida. Não basta haver uma comunicação paralela. Então, é muito importante que a companhia que tenha
um capital difuso, uma corporation, que necessite da participação desse investidor estrangeiro ou do investidor local, em função desse volume que ele representa, tenha isso em mente, tome conta de que o processo, para ser mais democrático, precisa passar por uma informação mais abrangente. O que a gente vem percebendo, inclusive com o amadurecimento do mercado, é que o próprio órgão regulador, a CVM e outros órgãos que atendem esse mercado de capitais, vem se preocupando com essa questão, ou seja, já vem propondo algumas ideias, já vem discutindo algumas ideias no sentido de como fazer com que essa informação seja a mais abrangente possível. E isso vem facilitar, isso irá propor aos investidores estrangeiros, nos quais eu represento muitos em assembleia, poderem tomar posição nas discussões e, com isso, opinar efetivamente, e não ficar naquela condição de votar a favor da chapa da administração ou se abster no caso de uma outra chapa secundária ou uma chapa concorrente. Então, o que nós estávamos pensando, e em outros foros de discussão, inclusive com o Mauro, é propor algumas novidades nesse sentido, novidades que vão ser ainda objeto de discussões, como eu disse há pouco. Mas uma delas seria, por exemplo, no processo de voto múltiplo, permitir com que essa informação seja divulgada ao mercado se alguns requisitos preliminares fossem atendidos. Uma posição que eu penso muito de como poderia resolver, e isso é uma forma que eu já até acho que conversei num passado recente, no momento da divulgação do edital de convocação, o investidor que tem interesse na execução do processo de voto múltiplo, ele apresenta esse requerimento à companhia nos 5 primeiros dias subsequentes à publicação do edital. Com essa regra, possivelmente, poderíamos ter uma regulação de que a companhia teria a obrigação de divulgar isso ao mercado, dando conhecimento aos demais investidores de que o processo que vai ocorrer 15 dias para frente ou 10 dias para frente vai se realizar pelo processo de voto múltiplo. Isso permite maior adequação, permite com que os investidores interessados naquela companhia, interessados em participar ativamente daquele quadro de conselheiros, possam se organizar e possam se preparar. E, consequentemente, os investidores estrangeiros que tomarem conhecimento dessa informação também poderão preparar o seu voto mais adequadamente. Isso evita, concretamente, uma abstenção forçosa no momento da Assembleia e a perda do direito desse investidor na hora que ele se depara com uma chapa ou com um processo que ele desconhecia inicialmente. Então, acho que dentro daquilo que tudo que foi conversado já nesse seminário e principalmente agora nesse painel, o que mais me chama a atenção é que o dever de informar, ele não poderia ser simplesmente uma colocação unilateral daquilo que a companhia pode ou deve divulgar, seguindo os regulamentos, seguindo todos os parâmetros legais. Ele tem que abranger muito mais do que isso, ele tem que abranger todo um processo que envolva acionistas, administração, mercado, e com isso permitir que todos os envolvidos exerçam o seu direito de uma maneira plena e positiva. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Bom, antes de passar para a pergunta, eu só vou aproveitar e pegar carona aqui no que foi dito e fazer duas observações. A primeira delas é que eu acho que, de certa forma, o espírito do que você disse, Daniel, sobre a informação relacionada aos candidatos dos acionistas que não estão representados diretamente na administração, enfim, nesse caso, já deveria, quer dizer, é do espírito, a meu ver, pelo menos, da Instrução 481, que essa informação seja divulgada, porque eu acho que lá no artigo 6º está dito que a companhia deve divulgar, através da internet, todo e qualquer material relevante para a tomada de decisão pelos acionistas. Pode ser uma interpretação um pouco larga do dispositivo, mas, a meu ver, ele é aplicável. Então, isso poderia ser usado como um primeiro gancho. Agora, de novo, como eu mesmo reconheci, isso é uma interpretação um pouco larga, o que também poderia nos aproveitar para pedir aqui uma reflexão, se não seria o caso, de a própria Instrução 481
já embutia esse mecanismo. Acho que era uma mudança simples de se fazer e não teria nenhuma contraindicação. Eu não vejo por que isso seria uma medida ruim. E a segunda observação que eu ia fazer, antes de passar para as perguntas, seria a seguinte. Muito do que a gente vê na prática, né, às vezes, alguns direitos deixam de ser exercidos por falta de conhecimento ou por falta de experiência, né? Muitos acionistas que têm ações não votantes não sabem que a própria lei, se não lhe dá o direito de voto, lhe dá o direito de voz, né? Em qualquer assembleia, sobre qualquer assunto que ele esteja presente, ele pode pedir a palavra e pode se manifestar sobre os itens da pauta. Isso, muitas vezes, é ignorado. Quer dizer, o acionista se furta a promover o debate, porque eu acho que é assim que a gente vai construir, né? Se não vai nem dar a palavra. E aí, tudo bem, eu entendo até outra discussão de quem está presidindo uma assembleia e que tem que, às vezes, dar a palavra para alguém que vai usar 2 horas de palavra para algum assunto que talvez não seja tão do interesse dos demais, mas isso acontece muito mais do que a gente gostaria. Mas, enfim, eu acho que também existe essa questão de saber usar os direitos. Não estou fazendo propaganda para a contratação de advogados, só estou falando que eu acho que é importante, de verdade, os acionistas conhecerem os instrumentos que eles têm à disposição antes de fazerem algumas reclamações que me parecem, às vezes, precipitadas. Tá? Bom, então, se não houver mais nenhum comentário aqui introdutório, eu queria passar para as perguntas, se houver. Monforte, por favor. Bom, boa tarde. Parabéns aí pelas explanações. Eu tenho, por coincidência, participado de alguns eventos onde o Guilherme tem participado. Eu tenho gostado muito da referência que ele faz ao processo de aprendizado, não é? E nosso mercado de capitais é tão recente, né? Então, eu gosto dessa ideia. Eu acho que o processo de Gafisa também foi um processo de aprendizado, né? Eu acabei envolvido nele, né? Meu nome foi sugerido. E me preocupou um pouquinho só uma coisa, Guilherme. Eu acompanho todas as transformações de empresas que você já fez, e tenho acompanhado a tua atuação na Gafisa, tem sido excelente, né? No evento de corporação, né? Eu queria só falar uma coisinha antes. Quando você falou, eu ficava muito à vontade quando não tinha cotista, né? E eu tenho sempre uma preocupaçãozinha de quanto que a ação do investidor institucional, asset manager, né, pelo efeito competitivo da indústria, né, não acaba também, às vezes, ele tendo que aprender um pouco mais, né, tendo participado da fusão de Vivo e Telesp, da fórmula paramétrica da Sabesp, tudo isso, né, eu sinto que, às vezes... Né, mas, enfim, o que eu queria dizer, perguntar, né, quando você falou, o Conselho indicou, no caso de corporações, vamos supor que esteja tudo bem, não tenha candidato de minoritário, ou que seja. Não deve existir um processo descrito, é muito normal nas corporações americanas, né? O comitê de nomeação, que faz o due diligence, que faz a avaliação dos conselheiros, né? Eu, quando fui convidado, fizeram um due diligence a meu respeito, para botar meu nome lá. E me disseram que os conselheiros que seriam recandidatados, por uma avaliação, e aí você pode confirmar ou não, e só os que foram aprovados, vamos dizer assim, poderiam ser... Então, a preocupação é assim, é não desmistificar ou dizer da não necessidade de existir um processo, porque é o Conselho que deve tomar essa iniciativa, se não houver iniciativa de outros, tá certo? Ou não. Né? Monforte, primeiro, obrigado. Eu concordo 100% com você. Jamais estou dizendo que a anarquia deveria prevalecer de jeito nenhum. Não, eu acho que, sendo possível um processo virtuoso, que seja o processo virtuoso. Mas você entende que o que complicou o processo é que havia uma distância entre acionistas e conselho, os conselhos sequer ouviram os acionistas. Tá certo? Eu estava entendendo, e até contestaram quem é você para falar em nome de 25% da companhia, quando, na verdade, seu fundo tem não sei quanto. Então, tudo bem, vamos chamar todos aqui. Vamos chamar todos aqui, vocês vão escutar. Além disso, não precisam de outras coisas, mas é melhor que escutem. Tá certo? Então, se fosse possível o processo virtuoso, eu não tenho dúvida que seria.
como ele disse, o nosso processo foi meio às pressas. Nós fomos descobrindo as Glass Lewis da vida, como é que elas funcionavam ao longo do processo. A gente nem entendia direito, entendeu? A gente começou, eu quero tirar, porque não existe mais nenhuma mágoa disso, mas toda a reação a gente olhava assim, sabe, como desconfiado. O carimbo veio no verso quando devia vir na frente, então seu pedido não pode ser aceito. O endereço da Bradesco Asset Management devia ser tal e aqui tem outro, tem duas da Bradesco, cada um com endereço, afinal, onde é essa empresa, não podemos aceitar essa procuração. Coisas desse tipo que a gente olhava, não é possível. Então é recomendável que as empresas tombem um processo nos seus regimentos e tal, para que haja até transparência de como é que chegou aqueles nomes, porque avaliou os conselheiros, porque fez due diligence e tal. Porque na ausência disso é falta de transparência, né? Alguém convidou os amigos do rei e põe lá os nomes. Era só isso, só para... Tá bom, tá certo, estamos de acordo. Tá certo, é saudável, sim. Sandra Guerra, BGC. Eu acho que essa discussão é para lá de oportuna. Eu acho que nós temos uma oportunidade fabulosa, e hoje aqui, então, uma oportunidade melhor ainda, com o regulador, com a cadeira ainda sentando na cadeira, a ex-reguladora sentada logo mais ali, quer dizer, e temos aqui todos os agentes de mercado para a gente refletir se não seria a hora da gente repensar este processo todo, reunir os agentes da sociedade para a gente entender melhor como funciona, como deve funcionar e quais as melhorias que a gente deveria promover no mercado para a eleição de conselheiros, com empresas com controle e empresas sem controle. A empresa com controle também, muitas vezes, eu já vi testemunhos de executivos de empresa que falam, poxa, nosso conselho resolveu as suas indicações, a gente tem posições para minoritário, nós temos que ficar ligando para os minoritários porque não se toma a iniciativa de vir nos buscar. Então, eu acho que esse processo, todo ele pode ser muito mais simplificado, tendo espaço para que os minoritários tenham antecedência para propor os seus nomes, que, quando propõem os seus nomes, cumpram as mesmas coisas que a empresa deve cumprir, ou seja, deve dar clareza sobre qual é o perfil daquele conselheiro, qual é o racional porque o nome dele está sendo, ou dela está sendo apresentado. Então, eu acho que a gente precisaria, como agentes do mercado, coordenar esse processo de uma forma mais eficiente. Acho que isso ajudaria muito. Então, gostaria de ouvir a repercussão de vocês, se essa ideia pode voar. Olha, eu acredito que essa questão ela não é só afeita às companhias corporation, efetivamente. Essa regra poderia valer para qualquer tipo de companhia, porque nós temos outras condições de eleição. Nós temos o voto em separado, e isso também seria útil. Claro que toda modificação seria bem-vinda, é um momento importante. O mercado acionário está amadurecendo. Esse amadurecimento necessita de novas regras. E eu acredito que a CVM vem realmente pensando nisso, e é importante que todos os envolvidos participem desse processo. Isso vai permitir, no futuro, um mercado seguro, um mercado moderno e um mercado que absorva todas as pessoas de uma maneira plena. E isso, efetivamente, neste momento, ainda nos falta regras para que sejam aplicadas. Just for the benefit of Vanessa, so she can also comment on the question, the issue is whether or not this will be a good moment for us all to think about redesigning the whole process for board election from scratch, if this would be a good time or the case would be for minor adjustments. Right. Yeah, I think it would be a good time. I've touched upon things that we would like to see changed. One of the biggest factors for us and for many of you guys is the slate election. So companies have gone from slate to individual elections. We're fully supportive of that. We're not in favor of removing incumbent directors. That's not our goal. Our goal is to have a process, or have there be a process that works so that everyone can participate and it be more democratic. And one of the things that I would like to point out is actually what Sodali was talking about is really true. At this point, we need more shareholder and issuer engagement, and I think that will
if there's more engagement and boards are willing to work with shareholders more, then it wouldn't even get to this process in the first place. So I think Sodali would be a good intermediary for companies in the future, and I think it's just going to keep happening. Só pequeno comentário. Eu obviamente não sou do ramo e, pelo contrário, como engenheiro, me assusta um pouco as coisas de advogado, assim, porque usam as definições. Eu, primeiro, acho a ideia muito oportuna. Realmente nós vamos repensar isso, não tem dúvida, seja de um jeito ou de outro. De uma certa maneira, eu crio a ilusão de que o direito saxônico é muito mais baseado não em regras, mas em bom senso, em leis comuns. E eu diria que, neste caminho, a CVM vem traçando, na minha opinião, um caminho muito virtuoso. Ela mais e mais tem intervido nessas questões, é receptiva a essas questões, não pode tudo, nem sempre acertou, mas eu diria que isso é algo que a gente já está... Enfim, eu não vejo nada negativo do que aconteceu, não. Acho que nós estamos no momento de fazer um novo salto, não há dúvida nenhuma. Deixa eu só fazer mais uma coisa que eu esqueci agora, Marcelo, perdão. Quando eu falei das empresas sem controlador e não virtuosas, vamos chamar assim, eu esqueci de mencionar que outra dessas armadilhas que as pessoas entendem, que eu estava falando no negócio da governança, que cumpre todas as regrinhas e com isso acha que já teve a chancela lá de que é uma empresa boa, tem a regrinha do planos de remuneração variável que criaria um alinhamento. Eu sou um descrente total de que isto, não que o plano de remuneração variável funcione, não, acho que ele funciona, mas que isso cria alinhamento, minha palavra de 60 anos é que não cria. Não existe, tá certo? A administração que, pensando na sua remuneração variável, passe a pensar como dono. Não é verdade. Obrigado. Em obediência, parece que tem mais uma pergunta ali da presidência. Eu queria fazer um comentário também sobre o que foi debatido aí pelo Monforte, pela Sandra. Eu acho que a verdade está exatamente no meio do caminho. Quer dizer, obviamente, nas empresas sem controlador, o conselho tem um papel fundamental de indicar, né? Mas é fundamental, como o Daniel colocou, que a liberdade que o acionista tem na hora de fazer uma indicação seja também replicada para aqueles que vão precisar ter todo esse processo anterior de votação, notadamente os estrangeiros. Até porque, em muitas situações, a administração não pode indicar. Por exemplo, nos casos que a nossa legislação tem a votação em separado para acionistas não controladores. Não há como incluir um nome no proxy por iniciativa da administração. Então, é fundamental que as empresas facilitem esse processo e que seja possível a inclusão desses nomes. Eu acho que nessa reflexão que a CVM está fazendo de uma maneira muito diligente, inclusive buscando a evolução da Instrução 481, que foi um avanço no nosso mercado, mas que ainda bate nesses problemas, muitos deles lá de fora, mas a gente precisa se adaptar a eles, eu acho que realmente é o momento para a gente fazer essa reflexão e fazer o sistema funcionar. Bom, então eu não vou resistir, desculpa, antes de eu encerrar. Por mais que eu pense nisso, eu acho que se a gente fosse pensar em reescrever as regras da 481 e da lei relacionadas à eleição de conselho, eu acho que a gente está falando de pequenas mudanças, nesse ponto específico. Eu acho que as mudanças são muito pequenas, é pouquíssima coisa a se fazer. Então, estou aproveitando aqui da prerrogativa de moderador, só para fazer um último comentário. Então, acho que com isso, a gente teve uma discussão super rica, super interessante, todos vão estar aqui depois para continuar conversando no coffee break, enfim, depois. Então, eu agradeço aqui aos palestrantes, obrigado a todos vocês, obrigado à plateia pelas perguntas. Vamos passar para o próximo.